Fala, meu aluno! Vamos aqui a nossa última aulinha aqui desse bloquinho aqui de matemática voltado para o seu concurso do Correios, onde a gente vai estar trabalhando questões comentadas para a gente fazer um apanhado geral do que a gente aprendeu nessas aulas aí envolvendo essa parte de matemática, de operações dos números reais, que é de extrema importância, e uma boa revisão do que pode aparecer dentro dessas operações numéricas para vocês, beleza? Então vamos lá, matemática comigo, professor Pedro Felipe, questões comentadas, operações dos números reais de maneira geral. Vamos ver o que aprendemos e como que a gente pode aplicar tudo aquilo que vimos nas aulas. Temos aqui o seguinte: segundo a propaganda de uma concessionária, um carro cujo valor total é de R$ 108.000, esse é o valor total do carro, pode ser adquirido dando-se uma parcela de entrada. Ele falou para a gente que a gente vai ter uma entrada de 2/3 do valor total. Ah, beleza, Pedro. Então significa que a entrada que esse camarada ele pode dar do carro, vou escrever aqui para a gente a entrada, equivale para a gente a 2/3 do valor total. E como é que a gente faz para calcular a fração de um número? É só multiplicar. Então, basta a gente fazer 2/3 vezes o valor total do carro, que equivale a quanto? A R$ 108.000. Aqui está. 108, vou escrever assim, ó, R$ 108.000. Então, basta fazer essa continha. Bem, a gente pode tanto multiplicar pelo número de cima e depois dividir, quanto a gente também pode dividir e depois multiplicar o resultado pelo 2. Tanto faz. Eu vou escolher fazer a divisão primeiro e depois a gente multiplica. Então, vou fazer o 108 dividido por 3. 108 dividido por 3, 10 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 3 dá 9. 10 menos 9 sobra 1. Desce o 8. 18 dividido por 3 dá 6. 6 vezes 3, 18. 18 menos 18, 0. Ou seja, a divisão do 108 por 3 dá 36. Agora eu tenho que fazer 36 vezes 2. Eu vou aproveitar aqui, ó. 36 vezes 2. 2 vezes 6, 12, sobe 1. 2 vezes 3, 6, que mais 1 dá 7. Significa, então, que o valor que foi dado de entrada é de R$ 72.000. R$ 72.000 é o valor que foi dado de entrada. Aí o que o camarada fez? Ele falou o seguinte, ele falou que depois que ele pagou a entrada, ele dividiu o restante em 18 vezes sem juros. Aí o camarada vem e pergunta o que para a gente? Qual o valor de cada prestação? Então, note que o valor de cada prestação equivale ao quê? Ao valor restante. Primeiro eu tenho que saber de quanto que é esse valor restante. Note que o valor restante equivale para a gente ao quê? Equivale para a gente ao valor total que ele deveria pagar, que nesse caso é o 108.000, menos o valor que ele deu de entrada, que é de 72.000. Então, fazendo essa subtração aqui, a gente vai ter esse valor restante que aparece para a gente. 108 menos 72 equivale a quanto para a gente? Bem, 8 menos 2 dá 6, 10 menos 7 dá 3. Equivale a 36.000. Então, esse daqui é o valor restante que ele falou para a gente, que vai ser parcelado. E qual é o valor de cada uma dessas parcelas? Ou melhor, qual é o valor dessa prestação? Note que o valor da prestação equivale aos R$ 36.000 dividido em 18 vezes. Então, ao fazer essa divisão, eu vou ter o valor de cada parcelinha. Então, o valor da prestação equivale à divisão dos R$ 36.000 pela quantidade de parcelas, que são 18. 36 dividido por 18, quanto que vai dar? 2. Resultado, R$ 2.000 é o valor dessa prestação. E com isso, qual a alternativa correta? Letra B de bola. Então, o mais importante dessa questão, a gente saber calcular frações de número, beleza? É de extrema importância e você ter esse cuidado de realizar todas as operações matemáticas com calma, beleza? Nem toda questão você vai chegar e resolver numa lapada. A gente precisa fazer uma organização do raciocínio até chegarmos ao resultado final, beleza? É importante você ter esse tipo de paciência na hora de resolver questões de matemática. Veja que eu fui fazendo passo a passo. Ah, beleza, ele falou que foi calculado uma entrada, calculou a entrada. Ah, beleza, ele disse para mim que a prestação
depende do valor restante, cara, vai lá e calcula, vê quanto que ainda falta para você pagar. Terceiro passo, calcula a prestação. Pedro, alguns cálculos desses eu consigo fazer de cabeça. Faça então de cabeça, não tem problema. Próxima questão. A respeito de problemas que envolvam operações elementares com números naturais, inteiros e racionais, julgue o item que se segue. Se 3/4 de granola forem preparados e embalados em sacos que comportem 1/8 de quilo de granola. Então, a gente tem 3/4 de granola. A ideia é a gente separar em sacos que comportem de 1/8 em 1/8 quilos de granola. Ou seja, é eu pegar uma quantidade de granola e eu vou dividir esse camarada de tanto em tanto. Aí vem a pergunta da questão. Então, serão necessárias 8 embalagens para armazenar essa quantidade de granola. Como é que a gente faz para contar essa quantidade de embalagens? Se o meu objetivo é pegar um valor total e separar esse camarada sempre no mesmo valor, sempre de tanto em tanto, para eu saber a quantidade desses bloquinhos, é só fazer a divisão do primeiro pelo segundo. Então, note que a quantidade de embalagens, a quantidade de grupinhos, é simplesmente o quê? Fazer a divisão do total de granola. Qual o total que eu tenho de granola? 3/4. Eu vou ter que dividir isso daqui, colocar dessa representação, eu vou ter que dividir esses 3/4 de granola no tanto de granola que cabe em cada pacotinho. Qual o tanto de granola que cabe em cada pacotinho? 1/8. Então, basta fazer 3/4 dividido por 1/8. E, Pedro, como é que eu faço divisão de fração? Você conserva a primeira, 3/4, e multiplica pelo inverso da segunda, 8/1. Lembre-se que você tem a liberdade de simplificar a fração. Olha aqui, ó, 8 dividido por 4 dá 2. E agora faz a conta. Quanto que é 3 vezes 2? 6. Significa que você consegue formar o total de 6 saquinhos. 6 embalagens. A questão falou para você que seriam necessários 8 embalagens. Por causa disso, esse item está errado, falso, incorreto, mentiroso. Falou besteira. Beleza? Assim que a gente resolve essa questão. Então, sempre que a questão te der uma certa quantidade e ele quer separar em pacotes, separar em grupinhos, sempre com o mesmo valor, para você saber o total de pacotes, o total de grupos, é só dividir um valor pelo outro. Por exemplo, vamos dizer que você tenha 15 pessoas e você quer separá-las em grupos de 3 em 3. Qual o total de grupos? Divide o total de pessoas pelo tamanho do grupo. 15 dividido por 3, 5 grupos. Aqui é a mesma ideia. Esses 3/4 de quilo de granola corresponde ao total de granola. E você quer dividir isso pelo quê? Pelo tamanho do grupinho, que é a quantidade de granolas que cabe em cada saquinho, que nesse caso é 1/8. Ao dividir um pelo outro, eu vou ter o total de grupos, o total de embalagens. Percebeu? É assim que a gente leva o raciocínio dessa questão. Próxima. Com relação aos conceitos de divisibilidade, MDC e MMC, julgue o item a seguir. Considere que 2 ônibus saiam do mesmo ponto de partida e façam suas viagens de ida e volta ao referido ponto de partida em 35 minutos e 45 minutos, respectivamente. Ou seja, eu tenho 2 ônibus, onde um ônibus leva 35 e o outro 45 minutos para fazer essa viagem completa. Então, um faz de 35 em 35 e o outro de 45 em 45. É a frequência com que eles fazem esse ciclo de ida e volta ao ponto de partida. Olha o que ele coloca para você. Nessa situação hipotética, caso os ônibus comecem a rodar às 6 horas da manhã juntos, ou seja, eles vão começar a rodar às 6 horas da manhã juntos. Qual a pergunta da questão? A pergunta da questão é se eles se encontrarão novamente às 11h15 da manhã. Ou seja, eu quero saber quando que eles vão se encontrar novamente. Eu quero saber se às 11h15 eles vão realmente se encontrar novamente. Para a gente saber esses momentos que eles vão se encontrar novamente, eu preciso dos seus múltiplos em comum. Ou melhor, eu preciso encontrar o MMC.
o MMC será a primeira vez que eles vão se encontrar juntos nessa brincadeira. Com isso, eu vou saber de quanto em quanto tempo eles vão se encontrar juntos. Então, toda vez que você tem uma questão de frequência, 35 e 45, e você quer saber quantas vezes esses camaradas eles vão se encontrar junto novamente, em quanto tempo eles vão se encontrar junto novamente, calcule o MMC. Ah, beleza, Pedro. Então é só tirar o mínimo do 35 e do 45. Esse MMC vai te dar a primeira vez que eles vão se encontrar juntos. Como é que a gente calcula MMC? Vai fazendo na ideia de fatoração, dividindo por números primos. Por exemplo, aqui dá para a gente dividir por 3. Números menores, viu? 35 não divide, repete. 45 por 3 dá 15. Ainda dá por 3. 35 não divide, repete. 15 por 3 dá 5. E agora dá por 5. 35 por 5 dá 7. 5 por 5 dá 1. E agora dá por 7. 7 por 7 dá 1. Como 1 não divide, a gente repete. Chegou no monte de número 1, terminou o MMC. Basta fazer a multiplicação do que aparece do lado direito. Fazendo essa multiplicação, o que eu vou ter? Bem, 3 vezes 3 dá 9. 5 vezes 7 dá 35. Então, vou ter que fazer. Quanto que é 35 vezes 9? Aqui, ó. 35 vezes 9. 9 vezes 5 dá 45. Fica 5 sobre 4. 9 vezes 3, 27. Que mais 4 dá 31. Ou seja, 315 minutos. Então, de 315 em 315 minutos, eles irão se encontrar. Mas só para a gente lembrar uma coisa que é importante, lembre-se que a cada 1 hora você tem 60 minutos. Como ali eu tenho 300 minutos, 300 minutos equivale a 5 vezes 60, ou seja, equivale a 5 horas. Então, significa que 315 minutos, só para ficar mais claro para vocês, eu posso escrever como 300 minutos mais 15 minutos. Mas eu sei que 300 minutos é a mesma coisa que 60 vezes 5. É a mesma coisa que 60 vezes 5. Como 60 minutos equivale a 1 hora, então 60 vezes 5, isso aqui é a mesma coisa que 5 horas. Significa, então, que 315 minutos equivale a 5 horas e 15 minutos. O que significa, então? Significa que a cada 5 horas e 15 minutos, eles voltarão a se encontrar. Espera aí. Eu sei que eles iniciaram a rodar, o início da rodagem ocorreu às 6 horas da manhã. Então, qual vai ser a próxima vez que eles vão se encontrar? A primeira vez que eles vão se encontrar. Basta acrescentar 5 horas e 15 minutos. 6 horas mais 5 horas e 15 minutos equivale a quanto para mim? Equivale a 11 horas e 15 minutos. Pronto, às 11h15 é a hora que eles vão se encontrar da manhã. E foi exatamente o que a questão colocou para mim, às 11 horas e 15 minutos. Por causa disso, esse item está o quê? Correto. Item está certíssimo, por sinal, é a primeira vez que eles vão se encontrar depois daquele início do ciclo. Fechou? Às 11 horas e 15 minutos. Está aqui, 11 horas e 15 minutos. Tranquilo? Sempre vai estar dando certo isso aqui, Pedro? Sempre vai estar dando certo. Mas, Pedro, e se a questão pedisse para mim, por exemplo, a segunda vez que eles vão se encontrar? Aí o que você faz? Acrescenta mais 6 horas e 15 minutos ao tempo anterior. Então, ao tempo anterior, como eu tenho 11 horas e 15 minutos, você vai acrescentar 5 horas e 15 minutos. Fazendo esse acréscimo, quanto que vai dar aqui para a gente? 11 mais 5 equivale para mim a 16 horas. E 15 mais 15 equivale para mim a 30 minutos. Então, curiosamente, a segunda vez que eles iriam se encontrar seria às 16 horas e 30 minutos. Pedro, e se eu quisesse uma outra vez? Acrescenta 5 horas e 15 de novo.
16 mais 5 equivale a 21 horas, 30 mais 15 equivale para mim a 45 minutos. Ou seja, às 21 horas e 45 minutos, eles iriam se encontrar novamente. Beleza? Então veja que é um tempo muito longo, né? O camarada tá lá rodando de 35 e 35, outro de 45 e 45. Eu vou precisar de 5 horas e 15 minutos para eles se encontrarem novamente. É um tempo muito longo para isso daqui ocorrer. Beleza? Então só coloquei aqui para vocês, curiosamente, quando que vai ocorrer. Aqui no caso da questão, já foi coincidentemente com a primeira vez que eles vão se encontrar depois de iniciado o ciclo. Às 11 horas e 15 minutos. Por causa disso, o item está corretíssimo. Questão bacana, né, galera, que aparece aqui para a gente. E é importante a gente saber organizar o nosso raciocínio para esse tipo de questões. Próxima questão. Questãozinha envolvendo agora expressões numéricas. Vou fazer o seguinte, eu vou começar por essa daqui, que eu fiquei devendo da aula anterior. Resolver esse miarado velho de conta que aparece para a gente. Meu objetivo é saber se essa igualdade é verdadeira. Como eu falei para vocês, nesse tipo de questão, a primeira coisa a ser feita é o quê? É você resolver o parêntese e o colchete. Mas note que resolver já esse colchete que aparece aqui para você, nada impede. Eu posso resolver esse colchete aí que nada vai atrapalhar no resto da conta. Então aqui eu posso, sem problema algum, resolver tanto parênteses quanto colchete simultaneamente, que não vai atrapalhar no resto da conta. Beleza? Então a gente vai resolver todos esses camaradas aqui. Pedro, mas como é que a gente resolve esse primeiro colchete? Veja que a gente tem ali 13 terços menos 1. Vou te ensinar um macete para você resolver essa conta. Toda vez que você quer uma fração e somar e subtrair com outro número, olha o que você vai fazer. A primeira coisa a ser feita é repetir o denominador, ou seja, você vai repetir o de baixo. E depois o que eu faço, Pedro? Você vai multiplicar pelo que está sozinho e juntar com o de cima. Então, 3 vezes menos 1 dá menos 3. E agora, 13 menos 3 dá 10. Pronto. Então, você repete o de baixo. E depois, o que você faz? Multiplica pelo que está sozinho e junta com o de cima. Assim, você vai ter o valor da fração. Então, o que eu não faço conta, eu repito. Então, vai ficar 2 terços mais 1 quinto, que multiplica. Ó, o resultado ali da fração a gente já fez ali no cantinho. Equivale a 10 terços. Menos 4 menos 2, que multiplica. Já resolvo parênteses. Quanto que é 3 menos 5? Pedro, 3 menos 5, eu repito o sinal do maior, que é o 5, e depois eu faço a subtração. Vai dar menos 2. Eu ainda vou colocar entre parênteses para não misturar o sinal. Isso aqui eu vou ter que dividir pacientemente, que é uma fração zona, né? Eu vou dividir por 7 menos 2, que multiplica. Agora eu vou ter que resolver esse colchete. Não tem problema, pode resolver esse colchete ali. Veja que naquele colchete eu tenho aqui 1 mais 1 sobre 2. Pedro, e como é que eu faço essa conta? Semelhante à continha que a gente fez ali do lado. Ou seja, eu vou repetir o de baixo. O de baixo é o número 2. E depois o que a gente faz? Multiplica e junta. Vou multiplicar pelo que está sozinho. 2 vezes 1 dá 2. E agora eu vou juntar com o de cima. 2 mais 1 dá 3. Resultado aqui para a gente, 3 sobre 2. Então, no lugar daquela fração, eu vou colocar 3 sobre 2. Tudo isso menos 2, que é igual. Agora, tem esse miarado velho de conta que eu coloquei para vocês. Lembre-se que quando a gente vai resolver essa conta, é como se implicitamente eu tivesse um parênteses em cima e implicitamente eu tivesse um parênteses embaixo. Então, a gente vai resolver tanto no numerador quanto no denominador pela ordem das operações. Pedro, se eu vou resolver pela ordem das operações, veja que aqui em cima eu tenho soma, multiplicação, subtração, subtração e multiplicação. Então, a primeira conta que a gente vai ter que fazer equivale às multiplicações que aparecem para mim. 1 quinto vezes o 10 sobre 3 e o menos 2 vezes o menos 2. Essas são as contas a serem feitas na parte de cima. Bem, na multiplicação de fração, dá para a gente fazer, por sinal simplificando. Quanto que é 10 dividido por 5? 2. Então, sobrou para a gente 1 vezes 2, que é 2, e embaixo sobrou para a gente 3.
Então, vai ficar para a gente 2/3 mais 2/3, que é o resultado da multiplicação, vou colocar em vermelho, menos 4. E agora a outra multiplicação. Menos 2 vezes menos 2, quanto que dá? Como é multiplicação, menos com menos dá mais. Então, a gente coloca positivo. E 2 vezes 2 dá 4. Isso aqui tudo dividido, que é a fração. O que a gente vai ter embaixo? Pedro, aqui novamente eu tenho uma multiplicação. Você vai resolver essa multiplicação aqui. Ó. Pedro, e como é que eu resolvo essa multiplicação? Não parece a ideia de você fazer a fração de um número? Então, você pode dividir e multiplicar. Como é que eu vou fazer? Olha, aqui já dá para cortar direto. O 2 de cima corta com o 2 de baixo, sobrando 3. Então, essa multiplicação inteira ali vai dar 3. E agora, o que a gente faz? Repete todo o resto. 7 menos 3 menos 2. Aqui está. Eu vou terminar essa continha aqui do outro lado. Terminar essa continha aqui. Terminar essa continha bem aqui. Terminando essa continha bem aqui. Olha, veja que agora no numerador aparece para a gente somas e subtrações, assim como no denominador. A gente vai resolver cada um deles em separado. Mas, em particular, presta atenção em uma conta que você tem no numerador. Veja que aqui você tem 4 menos 4. Galera, 4 menos 4 dá 0. Sobrando para você 2/3 mais 2/3. Ah, Pedro, gostei disso daí. Então, aquele 4, como um é positivo e o outro é negativo, eu posso cortar, perfeito, porque 4 menos 4 dá 0. Então, toda vez que você vê dois números com sinais contrários e estiver somando e subtraindo, pode cortar, o resultado é 0. Então, sobrou ali para a gente 2/3 mais 2/3. Dividido por quanto? Dividido por, olha, dá para fazer aqui embaixo tudinho. 7 menos 3, isso é 4. Com menos 2, isso é 2. Ficou isso aqui. 2/3 mais 2/3 dividido por 2. Igual. Bem, ainda não terminamos essa continha de cima, vai ter que fazer. Agora, quanto que é 2/3 mais 2/3? Pedro, o de baixo é igual. Quando o de baixo é igual, o que a gente faz? Repete o de baixo e faz a soma do de cima. 2 mais 2 dá 4, ficando para a gente 4/3. Então, esse 4/3 é a resolução de 2/3 mais 2/3. Então, ficou para a gente 4/3, tudo isso aqui dividido por 2. E, Pedro, como é que eu vou fazer essa conta doida? 4/3 sobre 2? Bem, você vai pensar nesse sobre 2 como se fosse 2 sobre 1. Então, ali, implicitamente, você tem o quê? Uma divisão de fração. E como é que a gente faz uma divisão de fração? Eu conservo a primeira, 4/3, e multiplico pelo inverso da segunda, 1 sobre 2. E agora a gente termina essa multiplicação de fração. Dá para simplificar? Dá. 4 dividido por 2 dá 2. Sobrando para a gente o quê? 2/3 vezes 1, que é o próprio 2/3. E com isso, o item afirmou para a gente que essa igualdade dá exatamente 2. Que o item está errado, falso, incorreto, mentiroso, falou besteira. Beleza, galera? Falou besteira nesse item aqui que está aparecendo para a gente. Vamos a uma outra questão. Uma locadora de veículos oferta diária de um dos seus automóveis por R$ 89,00, com quilometragem limitada 50 km por dia. Então, ele colocou para a gente, pegando aqui a expressão. Ele falou que o aluguel é R$ 89,00 por dia, ó, a diária é de R$ 89,00 e o camarada limita a quilometragem a 50 km por dia. Caso o locatário ultrapasse, outra situação. Se ele ultrapassar o limite, ele vai cobrar 79 centavos por quilômetro adicional. Ainda no momento da devolução do automóvel, o camarada ainda vai ter que pagar uma lavagem. Ou seja, vai cobrar R$ 35,00 para lavar o carro. Então, o que a gente já vai garantir? Que esse camarada vai pagar R$ 89,00 por dia, lembrando que a limitação que a gente tem é de 50 km por dia, e vai ter que pagar a lavagem. Isso é garantido. Agora, se ele ultrapassa a quilometragem de 50 km para cada dia, ele vai pagar 79 centavos por quilômetro a mais.
Beleza? Então veja que a gente vai lendo passo a passo o comando da questão, para depois a gente conseguir interpretar de maneira clara. Aí depois ele colocou o seguinte: João alugou nessa locadora um desses veículos para usar por 2 dias. O camarada vai usar por 2 dias. E ele percorreu 120 quilômetros no total. Então ele percorreu 120 quilômetros no total. Na situação hipotética precedente, João, no momento da devolução, ele vai ter que pagar quanto? Espera aí. Se ele pode andar 50 quilômetros por dia e ele alugou por 2 dias, eu te pergunto, qual o total de quilômetros que a priori esse João poderia andar? Pedro, em 2 dias ele pode andar 50 quilômetros. Então, a princípio, 2 vezes 50, ele teria que andar 100 quilômetros. 100 quilômetros. Mas espera aí, temos um problema. Veja que ele não andou 100, ele andou 120 quilômetros. Então, ele excedeu esse limite de quilometragem. Pelo excesso de limite de quilometragem, quanto que ele vai pagar? 79 centavos por quilômetro adicional. Então, a gente vai ver tudo que ele vai ter que pagar nessa brincadeira. Vamos começar aqui pela diária. Qual que é a diária que ele vai ter que pagar? Pedro, a diária, ele falou para a gente que é de R$ 89,00 por dia. Como ele alugou por 2 dias, basta multiplicar por 2. 89 vezes 2, isso aqui vai estar dando quanto para a gente? 90 vezes 2 é 180. Tirando R$ 2,00 em excesso, R$ 178,00. Então, isso aqui é a diária, já está garantido. Outra coisa que ele vai ter que pagar. Ele vai ter que pagar excesso? Vai, porque ele ultrapassou o limite de quilometragem. E esse excesso que ele vai ter que pagar é de quanto? Espera aí. Ele andou 120 quilômetros. Ele teria direito pelas diárias a 100 quilômetros. Então, eu vou fazer essa diferença. 120 menos 100. Desse resultado, eu vou multiplicar por quanto? Por 79 centavos. É o quanto ele vai pagar por quilômetro adicional. 120 menos 100 dá 20. Então, basta fazer 20 vezes 0,79. E Pedro, como é que eu faço essa conta? Tia Teteia, 0,79 vezes 20. Ao fazer essa conta, quanto que eu vou ter? 0 vezes qualquer coisa dá 0. Então, 0 vezes 9, 0. 0 vezes 7, 0. 0 vezes 0, 0. 2 vezes 9, 18. Fica 8, sobe 1. 2 vezes 7, 14. Mais 1 dá 15. Fica 5, sobe 1. 2 vezes 0, 0. Mais 1 dá 1. E agora a gente faz a soma. Desce o 0. 0 mais 8, 8. 0 mais 5, 5. E desce o 1. Como a gente tem duas casas decimais, são duas casas decimais que eu ando com a vírgula. Ou seja, o valor em excesso que ele vai ter que pagar é de R$ 15,80. Por fim, obrigatoriamente, ele sempre vai ter que pagar a lavagem. E de quanto que é essa lavagem? É um valor fixo de R$ 35,00. Então, qual o total que ele vai ter que pagar? O total a ser pago é de R$ 178,00 mais 15,80 mais R$ 35,00. Basta efetuar essa soma. Então, fazendo essa soma aqui no cantinho, o que a gente vai ter? 178 mais 15,80 e mais R$ 35,00. Aqui está. Basta efetuar essa soma. Ao efetuar essa soma, 0 mais 0 mais 0 dá 0. 0 mais 8 mais 0 dá 8. Olha, vírgula embaixo de vírgula. Então, está aqui a vírgula. Continuando essa conta. 8 mais 5 dá 13. 13 mais 5 dá 18. Fica 8, sobe 1. Cara, você já pode ser malandro. Veja que a resposta tem que terminar com 8,80. A única resposta que termina com 8,80 é a letra B de bola. Então, você já pode marcar a letra B como alternativa correta. Você pode fazer isso sem problema algum nas suas questões de prova. Terminando aqui a conta. 1 mais 7, 8. Mais 1, 9. Mais 3, 12. Fica 2 e sobe 1. 1 mais 1, 2. Está aqui. Resultado final, R$ 228,80. Esse daqui é o valor total que ele vai ter que pagar. Então, veja que é uma questão que a gente treinou aqui, operações nos números decimais.
Para a gente poder finalizar aqui bonitinho, com uma questãozinha aqui para trás para a gente poder resolver. Nessa questão, primeira coisa que a gente faz, resolver os parênteses. Ao resolver esse primeiro parênteses aqui, Pedro, como é que a gente faz? Repete o de baixo, que é o 4. E depois, a gente multiplica, 4 vezes 1 dá 4, e soma com o de cima. 4 vezes 1, 4, mais 3 dá 7, ficando para a gente 7 quartos. Então, ficou aqui para a gente 7 sobre 4 no primeiro parênteses. Nesse segundo parênteses, eu já vou resolver tudo de uma vez. Pedro, como é que a gente faz para resolver tudo de uma vez? Tirando o MMC. O MMC entre 1, 10 e 5 é o próprio 10. Pedro, e agora o que eu faço? Você divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima em todas as frações. 10 dividido por 1 dá 10, e 10 vezes 1 dá 10. 10 dividido por 10 dá 1, e 1 vezes 1 dá 1. 10 dividido por 5 dá 2, e 2 vezes 2 dá 4. Então, ficou para a gente 10 mais 1, menos 4. Ou melhor, eu tenho que fazer meio menos 7 quartos mais essa contaiada toda que eu vou ter que resolver. Vamos terminar essa continha aqui, não é? 10 mais 1 dá 11, 11 menos 4 dá 7. Sobrando para a gente 1 sobre 2, menos 7 sobre 4, mais, quanto? 10 mais 1, 11 menos 4, 7 sobre 10. E para finalizar essa conta, eu vou ter que tirar o MMC entre 2, 4 e 10. Ao fazer o MMC desses números, você vai obter exatamente 20. E agora o que a gente faz? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima em todas as frações. 20 dividido por 2 dá 10, que vezes 1 dá 10. Menos 20 dividido por 4 dá 5, que vezes 7 dá 35. Mais 20 dividido por 10 dá 2, que vezes 7 dá 14. E isso daqui é igual. 10 menos 35 dá menos 25, e menos 25 mais 14 dá menos 11. Ficando aqui para a gente, menos 11 sobre 20. Menos 11 sobre 20. Esse daqui é o resultado que está aparecendo para a gente. O meu objetivo é comparar essas duas frações aqui. A gente pode resolver cada uma dessas contas. Pedro, quanto que é 11 dividido pelo 20? Vamos lá, ó. 11 dividido por 20. O que a gente faz? Acrescenta um zero do lado esquerdo, um zero e uma vírgula. 110 dividido por 20, a gente vai encontrar aqui 5. 5 vezes 20 dá 100. 110 menos 100 dá 10. Acrescenta um zero. 100 dividido por 5 dá 5. 5 vezes 20, 100. 100 menos 100, zero. Ou seja, ficou aqui para a gente menos 0,55. Então, esse daqui é o resultado da expressão do lado direito. Eu quero saber se isso daqui é menor do que menos meio. Mas note que menos meio, 1 dividido por 2 é a metade de R$1. A metade de R$1 é 50 centavos. Então, eu quero saber se menos 0,55 é menor do que 50 centavos. Ou melhor, é menor que menos 50 centavos. Eu te pergunto, o que é pior? Dever 55 centavos ou dever 50 centavos? Pedro, dever 55 centavos é pior. Então, significa que menos 0,55 é menor que menos 0,5. Então, galera, essa desigualdade aqui, ó, ela está ok. Ela está correta. Então, realmente, o que eu tenho do lado esquerdo é menor do que o que eu tenho do lado direito. Esse símbolo aqui, galera, significa menor que. Ou seja, esse item está certo, correto, verdadeiro, sinceríssimo. Aqui está. Beleza, galera? E com isso nós ficamos por aqui. A gente já pegou, resolveu aqui algumas questõezinhas do que pode eventualmente aparecer para você, fazendo também aqui revisão em relação a essas operações que a gente está realizando. Beleza, galera? Então com isso nós ficamos por aqui. Um forte abraço e bons estudos para vocês. Até mais.